1 Samuel capítulo 16, a partir do verso 1, está escrito assim na minha versão: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que ele não reine em Israel? Enche o chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos achei um rei. Verso 6. Sucedeu que, entrando eles na casa de Jessé, viu Samuel a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque não é esse. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor enxerga o coração. Somente até aí. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque os teus olhos não são como os nossos olhos. Muito obrigado porque o Senhor vê o que ninguém vê. O Senhor enxerga o secreto, o escondido. O Senhor vai além da aparência, das vestiduras, da forma de falar, da cor dos olhos, da cor da pele, da instrução, da nacionalidade. O Senhor transpassa tudo isso. O teu olhar de misericórdia consegue entrar dentro de nós, enxergar o nosso passado, o nosso presente e também o nosso futuro. E quem sabe seja exatamente por isso que estamos aqui essa noite, porque o Senhor nos escolheu primeiro. O Senhor encontrou graça em cada um de nós, o Senhor nos enxergou e o Senhor nos atraiu com cordas de amor para estarmos na tua presença. Sabe-se lá por quê? Porque o Senhor encontrou graça onde não há graça, encontrou favor onde não há favor, encontrou poder onde há limites, o Senhor encontrou santidade onde havia pecado, o Senhor transformou o profano em santo. Que olhar é esse? Que visão é essa que extrapola todos os limites da racionalidade humana? Que amor é esse? Que amor é esse, Pai, que consegue prescrutar, sondar o interior, a alma, os sentimentos, os pensamentos, aquilo que está mais profundo nas entranhas da alma do homem. Que visão é essa, Pai, que transpassa todos os obstáculos exteriores e atinge o coração como uma flecha? Que amor é esse? Que amor é esse, Pai, que encontra num sujo, no imundo a pureza, que transforma o pecador num homem de Deus? Que amor é esse que não leva em conta o tempo da perdição? Que amor, que olhar! O que é isso? É inexplicável, é inexorável, ninguém entende, é sobrenatural. É maior, é mais profundo,
é mais largo, é mais abrangente, envolve a nossa história, envolve o nosso ser, envolve a nossa casa, é um olhar maior. Oh Jesus, que amor é esse, que me viu, que viu a cada um de nós, atrás da porta, atrás da sepultura, atrás do carro, atrás das mazelas, atrás da pornografia, da promiscuidade. Que amor é esse que visita aquele que está num prostíbulo e que consegue transpassar toda a sujeira e enxergar algo bom? Que amor, que olhar é esse, meu Deus? Que olhar é esse? Diferente do homem. Ajuda-nos, Pai, nessa noite a compreender um pouco mais desse olhar. Essa oração que fazemos em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Aleluia. Que amor é esse? Que visão! Como ele consegue? Como? Te enxergou. Te viu por detrás das malhadas, por detrás dos montes, por detrás dos monturos, por detrás de todos os erros e pecados. Esse amor passou pelo sangue do Cordeiro e transpassou tudo isso, e enxergou você, enxergou a mim, enxergou a todos nós. Aleluia! Eu acho extraordinário isso. Jessé era um homem simples, e de repente o grande profeta Samuel recebe de Deus a incumbência de ir na casa desse homem simples, que tinha um pequenino rebanho de ovelhas. Vai lá na casa de Jessé. Jessé é de Belém, afinal de contas Jesus é a raiz de Belém, tinha que ser da linhagem de Davi. Vai lá na casa desse cara, ele nasceu em Belém, o belemita. Ele tem um filho lá, e eu escolhi ele para ser rei. Samuel já fica um pouco intrigado, pensando, mas eu não conheço a família de Jessé. Eu sei que parece que tem alguns soldados lá naquela região, mas, poxa vida, Saul era de Benjamim? Saul era um homem nobre, de uma família de posses, tinha muitos muares, muitas mulas. Naquele tempo isso era algo que trazia status quo, a família de Saul. E agora Deus fala, não quero mais Saul, não quero mais Saul. Você tá tendo muita dó de Saul, eu quero outro. Onde ele está? Está na casa de Jessé. Enche o teu chifre até a boca e vem aqui que eu vou te enviar para lá. E assim então Samuel sai do seu círculo e caminha até essa pequena aldeia. Chegando lá, ele se anuncia, os outros temem a Samuel, porque muitas vezes ele ia com o juízo de Deus, mas ele diz, não, eu vim aqui porque Deus se agradou de um filho teu. O pai, esse homem generoso, abençoado, já manda chamar Eliabe. Não sei se era o mais velho, mas sei que era o mais forte, o mais alto, o mais bonito. Certamente também era o melhor soldado dos filhos de Jessé. É para ser rei, poxa, uma característica boa de um rei é ser uma pessoa de estatura forte, alguém que sobressaia, como Saul.
Esse é o padrão aqui de Judá, esse é o padrão de Israel. Afinal de contas, o Saul foi escolhido pelo coração do povo. Então, naturalmente, o substituto de Saul tem que ser alguém forte, alto, garboso, um soldado preparado. Chama Eliabe lá. Eliabe talvez estivesse ali num recesso de férias do quartel. E chega então Eliabe, é o texto dizendo, chega Eliabe na sala, talvez ali onde eles estão reunidos, ou na cozinha, onde era mais comum receber pessoas na mesa. E Samuel olha para ele e diz, esse é o cara. Ele diz, está diante de mim, aleluia. Bem que Deus falou que aqui tinha um cabra que ia ser rei, é ele. Baixa a cabeça aqui, rapaz. Deus te escolheu para ser rei. Aconteceu quase igual a mim, não tem? Quando ele ia derramar, não é ele não. Tira a faixa. Tira a coroa. Não é eu não, não é você não. Nada melhor do que alguma coisa contextual para a gente entender o que está acontecendo, né? Não sou eu? Pô, então deve ser Samar. É o segundo mais bonitão ali. Quando ele fala, é esse Deus, preste atenção, Deus do alto do céu diz, ei, Samuel, está enganado. Não é esse não. Você está escolhendo com os olhos. Eu escolho de outra forma, eu vejo o que está no coração. Presta atenção nisso, querido. Samuel era um profeta de Deus, um homem adestrado na casa do Senhor. Cresceu debaixo da orientação do profeta Eli. Consagrado por sua mãe Ana, ainda no ventre. Homem cheio do Espírito Santo. E quando ele vai jogar o óleo em Eliabe, Deus fala, não é Eliabe. Ele, opa, não é Eliabe, sai. Você também é filho, sou senhor, qual é o seu nome? Samar, vem cá, é você. Estou sentindo, agora estou sentindo. Dobra o joelho aqui, mais uma vez, Samar, dobra o joelho. Não é esse também não. Sabe, parece que Samuel não entendeu o que Deus estava falando. Deus já tinha falado com Samuel, o meu negócio é diferente do seu, a sua forma de escolher é diferente da minha, você continua usando os olhos para escolher, mas não use os olhos, use o meu espírito. Entendi, Senhor, entendi a vossa mensagem, captei. E diz o texto então que vem o terceiro, é esse não. Vem o quarto, é esse não. 7 homens passam e enganam e confundem o profeta Samuel. O pai já começa a ficar desesperado, pensando, acabou. A coroa não vai ficar na minha casa. Acabou, não tem mais. Ei, eu preciso falar isso com você essa noite, porque Deus te chamou aqui para te falar isso. Você precisa crer que Deus vê em você o que nenhum homem jamais viu. Preste atenção. O que Deus vê em nós que os homens não veem? Só para a gente refletir em alguns pontos. Nós vemos de um homem o seu passado e o seu presente. Então, quando eu vou escolher alguém, eu trago ali o currículo vitae, que nada mais é do que o seu passado e o que ele está disposto a fazer. Então, o homem escolhe pelo passado e pelo presente. Claro, se o passado é ruim, ele não escolhe. Se o presente é ruim, ele não escolhe. Mas Deus não olha o passado e nem o presente. Deus consegue ver o seu futuro.
Então Deus, quando me escolheu, escolheu você, não escolheu pelo que você tinha feito, mas por aquilo que Ele via que você poderia fazer nas mãos dEle. Então quando Deus escolhe, não escolhe pelos seus atributos passados, Deus te escolhe com os atributos que Ele ainda está colocando em você. Aleluia! Então para de achar que Deus escolhe aqueles que estão preparados. Pare de achar que Deus escolhe aqueles experientes. Pare de achar que Deus escolhe aqueles que têm mais cultura bíblica. Deus escolhe você, Deus escolheu a mim, não pelo que eu tinha e nem pelo que eu fazia, mas pelo aquilo que eu ainda ia fazer e estou fazendo para a glória do nome de Jesus. Diga, Deus vê o que o homem não vê. Graças a Deus por isso. Deus, olha, nós vemos os fracassos e as limitações. Deus vê o nosso potencial. E potencial é algo muito subjetivo, porque potencial está ligado àquilo que você ainda não fez, que você pode fazer. O homem, nós vemos a beleza, as aptidões físicas, o perfume, as roupas, mas Deus vê o coração. Nós vemos os troféus que a pessoa tem na estante da sua vida, mas Deus vê se você tem uma bacia e uma toalha para servir. Não adianta ter troféus e não ter uma bacia e uma toalha. Deus vê diferente. Nós ouvimos aqueles que fazem barulho, nós ouvimos aqueles que apitam, mas Deus vê aqueles que brilham na escuridão. Você sabia que farol não apita? Farol brilha. Deus não te chamou para apitar, Deus te chamou para brilhar. O livro de Isaías diz que o mundo jaz em trevas e é atraído pela luz do Todo-Poderoso brilhando na igreja. E que os reis da terra se prostrariam diante da luz de Deus brilhando em você e brilhando em mim. Deus não te chamou para você fazer barulho, Deus te chamou para você ser luz nas trevas. Nós vemos os que vencem nas batalhas. Deus vê aquele que entrega a sua vida na batalha. Nós vemos os que nos tratam bem. Nós olhamos, nós temos um olhar especial para as pessoas que nos bajulam, que nos tratam bem, sim ou não? Deus observa como você trata as pessoas e que você não precisa delas. Preste atenção. Conheça um homem pela forma como ele trata outras pessoas que ele não precisa delas. Porque tratar bem a quem você precisa é natural, mas tratar bem a quem não precisa é algo de homem que Deus escolhe. Deus olha de forma diferente. O homem, nós vemos e observamos e enxergamos os frutos que a pessoa produz, sim ou não? Deus observa aqueles que semeiam de noite e esperam a colheita pela manhã. Nós vemos, observamos, escolhemos aqueles que têm muitas chaves, que podem abrir muitas portas, mas Deus escolhe aquele que sabe para que a chave que ele tem serve. E às vezes ele só tem uma chave, mas ele sabe qual é a porta que tem que ser aberta. E tem gente que tem um monte de chave e não sabe qual porta que vai abrir. Ter muitas chaves não é sinônimo de abrir muitas portas. De que vale a chave se você não sabe qual é a porta que ela abre. Você já encontrou um chaveiro na rua, sim ou não? Isso é uma coisa muito comum. E você pegou aquele chaveiro, tinha valor para você? Tinha valor para você? Nenhum. Por quê? Porque você não sabe em quais portas aquelas chaves abrem. Então preste atenção que Deus está observando aqueles que têm poucas chaves, mas sabem as portas que elas podem abrir e as que elas podem fechar. Você me entende até aqui? Diga amém.
Então diga, o que Deus vê em nós, que os homens não veem. Eu quero ler então, verso 10. O que Deus viu em Davi, que ninguém viu, nem na casa dele, nem os irmãos, nem o pai. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. Verso 11. Perguntou então Samuel a Jessé: acabaram seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, o mais fraco, o menor, o mais inexperiente. Ainda falta o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas no pasto. Ei. O que Deus vê que ninguém vê? Deus é capaz de ver em você o que o homem nunca vai ver. Você não tem mais filho, não? Já ia me esquecendo, né? Porque preste atenção, se o texto diz que passaram 7 e não 8, é porque Davi ficou de fora dessa passagem. Se Davi ficou de fora dessa passagem, é porque o pai não o considerava apto a ser rei de Israel, sim ou não? Então o próprio Samuel, ele fica constrangido, porque Deus negou os 7. E aí ele fala, cadê o próximo? Não tem mais ninguém? E Jessé então fala, tem um. Ele não fala a idade de nenhum dos 7 no texto, amém? Não fala. Mas por que ele diz, ainda tem um mais moço? O que Eliabe estava fazendo? Alguém sabe? Quando ele foi chamado? Samá, algum outro filho, alguém sabe? Tem escrito? Porque não era interessante. Agora, porque o pai de Davi diz, ele é mais moço e ele é pastorzinho de ovelha. Porque o pai está dando um relatório para o profeta, dizendo, o outro filho, o 8º filho que eu tenho não serve. Eu não vejo atributos no meu filho para ser um rei. Eu não vejo atributos nessa esposa, nesse marido, nesse obreiro para ele ser alguém na vida. Eu olho para ele e não vejo o futuro. É o que Samuel está ouvindo do pai de Davi. E é isso que muitos já ouviram no decorrer da sua vida. Você nunca vai ser como fulano de tal. Você nunca vai alcançar o posto de fulano de tal. Você não tem cacife, você não tem altura, você não tem estatura, você não tem conhecimento, você não tem desenvoltura, você não tem carisma, você não tem estirpe, você não tem sangue real, você não pode. É assim que o homem vê. Mas Deus olha para mim e para você, na nossa fraqueza, nas nossas limitações, ali fazendo coisas simples e diz, é esse que eu escolho. Ei, diga graças a Deus. Ele vê o que o homem não vê. Fala para 2 ou 3 vizinhos aí. Deus te viu. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, pode uma mulher que amamenta esquecer-se dos seus filhos? Do seu filho que amamenta. Eu, todavia, jamais me esquecerei de vós, diz o Senhor. E as mulheres que já amamentaram sabem que é impossível. Porque a teta fica latejando duro igual a pedra da febre. Tem que sair o leite. Sim ou não? Então preste atenção que Deus está usando como um termo
Primeiro, porque a mãe ama o filho que está perto. E segundo, porque ela está ali com as tetas latejando para dar leite. E aí diz a Bíblia, pode até uma mãe dessa esquecer do filho. Olha o extremo. Todavia, o Senhor não esquece daqueles que Ele chamou, daqueles que Ele escolheu. Ei, meu irmão, pode passar um tempo maior, mas Deus não se esqueceu de você. Você continua alistado na agenda de Deus. Davi foi lembrado neste dia, e se passaram quase 15 anos até que ele assumisse o posto de rei. E eu quero crer que no decorrer desses 15 anos, Davi muitas vezes pensou, Deus se esqueceu de mim. Deus falou que eu seria rei, ungiu a minha cabeça diante dos meus irmãos. Se passou 1 ano, 2, 10. E Davi continuava apacentando as ovelhas de seu pai. Saul continuava sendo o rei de Israel. E o cara era doido. Então preste atenção, meu irmão. Deus olha para você e vê o que ninguém vê. E Ele estabelece o que ninguém sabe. Ele chamou Moisés e o escolheu no ventre de sua mãe Joquebede. Disse, esse aí vai ser libertador. Falou para a mãe dele, falou para o pai dele. Todos ficaram sabendo, Moisés vai ser o libertador. Se passaram 40 anos e nada. E aí Moisés dá um sinalzinho de que vai se preocupar com o povo. Mata um soldado e é expulso do Egito. Se passam mais 40 anos e nada. Cadê o escolhido? Cadê o libertador? Ei, meu irmão, o tempo de Deus é diferente. Uma coisa é certa, se Ele escolheu você, e eu estou te dizendo em nome de Jesus, você está ouvindo essa mensagem porque é escolhido na hora. Deus não levanta após a unção. Deus unge para capacitar, mesmo que seja apacentando ao rebanho de seu pai. Ei, o tempo de preparação já começou, porque você já foi escolhido. Muitas vezes pessoas falam para você, ei, Deus tem um ministério na sua vida. Você talvez não fale isso por fora, mas por dentro você fala isso. Ei, Deus tem um quinhão de ovelhas para você apacentar. E você diz, eu posso ver. Especulando aqui na minha mente noiada. Muitas vezes Davi no campo lá, enfrentando o urso e leão, dizendo, só sujou minha cabeça de azeite. Miserento esse Samuel. Prometeu e não cumpriu. Já até morreu endemoniado e nada. Estou aqui pisando em esterco de ovelha, enquanto o louco está lá, jogando flecha em todo mundo. Mas do alto céus havia um olhar diferente para Davi. Um olhar que não está preso ao Cronos. Um olhar que trafega na eternidade. Levanta e abate quem Ele quer, na hora que Ele deseja. Se esqueceram de você? Até Jesus foi esquecido. No templo, sim ou não? Sim ou não? Diga assim, Deus vê o que o homem não vê. E o que Deus vê é diferente. Fala para o teu vizinho, é diferente. Deus viu coisa diferente em você. Verso 13. Aleluia. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, preste atenção, o Espírito do Senhor esteve, se apossou, entrou, habitou em Davi. Volto a dizer a mesma coisa. Durante 15 anos aproximadamente, Davi estava cheio do Espírito Santo, cuidando de ovelhas. Eu acho lindo isso.
Porque tem gente que já falou uma língua estranha e já levanta o dedo para ser o líder. Às vezes o tempo passa, irmão. Ser cheio do Espírito Santo não é para liderar, não. Primeiro é para você servir. Quanto mais você serve, mais você atrai o olhar de Deus. E quero dizer nesse verso uma coisa muito importante. Deus viu em Davi algo que ninguém da casa dele viu, mas preste atenção. O primeiro lugar que Davi foi honrado foi dentro da sua casa. Difícil ser honrado na sua casa, né? Ser honrado do lado de fora, na igreja, no condomínio é até mais fácil. Agora no meio dos seus irmãos, diz o texto aqui que ele foi ungido na presença dos 7 grandalhões de beiço para fora, um pai de zóia arregalado e um profeta que não entendia nada do que estava acontecendo, liberando o óleo da unção sobre a cabeça do pequeno. Todo mundo em volta, todo mundo participou da consagração de Davi. A sua casa inteira teve que entender que Deus escolheu ele. Deixa eu falar um negócio para você. O primeiro lugar que Deus vai honrar você é dentro da sua casa. A tua família, teus filhos, tua esposa, teu marido são os primeiros que vão ver Deus honrando você. Enquanto você não é honrado dentro de casa, irmão, continua apacentando no pasto. Porque para subir na tribuna, para poder colocar a coroa, para pegar o cedro na mão, a família. Porque porta dentro da sua casa que Deus sonda o coração. É dentro da sua própria família, lá no recôndito da sua vida particular, que Deus observa se você realmente é crente. Eu conheci muitos homens de Deus da porta para fora. Da porta para fora de casa, na porta da igreja, na porta da rua, nas campanhas missionárias, eram homens extraordinários. Só não podia perguntar à mulher dele, o filho dele, quem ele era dentro de casa. Que aí era lepra, igual Naamã. Quando ele tirava a roupa de crente, o que ele tinha dentro de casa era uma lepra. De pessoa rude, preguiçosa, mentirosa, falastrão. Tem um monte assim. Observe bem as pessoas que você anda com elas e veja o que a família tem a dizer a respeito. Ei, você jovem que está atrás de uma cortejante, de um cortejante, ouça os pais para saber quem é o filho. Você me entende? Diga amém. Então diga: Deus vê o que os homens não veem. Diga: dentro de casa. Fala para o teu vizinho: Deus te vê dentro de casa. Aí o rapazinho disse para a namoradinha, assim, para a pretendente, assim: minha mãe, presta não. Ela é uma bruaca. Ela me distrai. Ela é mentirosa. Aí a menininha, aí vem um espírito de assistente social. Eu vou cuidar de você, menor abandonado. Aí casa com esse caboclo, ele passa a não fazer isso com a mãe mais. Faz com ela. Chama ela de megera, de bruaca. Aí ela fala: pastor, por quê? Eu falei: devia ter ouvido a mãe dele. Porque a mãe conhece o filho que tem. Sim ou não? Que dica!
Que dica, essa expressão aqui poucos conhecem, né? Assim, de vez em quando eu estou desenterrando essas coisas, né, pastor Mário? Você conhece aqui? Conhece? Ó, daqui, ó. Eu não sei o que significa. Mas foi muito usado no século passado, né? Literalmente, né? Ó, é daqui, ó. Depois alguém... Albertinho, que tem um pouco mais de idade que eu, me explica depois de que... Você me explica aí, Alberto, me ajuda. É daqui, ó. Vamos prosseguir que Deus está no controle, né? Verso 22. Disse então Saul: mande chamar... Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi... desculpa, querido. Isso mesmo, verso 22. Deixe estar perante mim, pois me caiu em graça. Olhe para mim, por favor. Nesse momento, Saul estava semi-endemoniado, no palácio, doidaraço, maluco, sabe, já tomando sorvete assim. E aí alguém diz: cara, tu tá muito doido. Aí ele fala: chama aquele menino que toca a harpa. E aí ele vem, e ele toca a harpa, e toda vez que ele tocava a harpa, diz a palavra de Deus que os demônios que estavam em Saul saíam, e Saul ficava liberto. Depois ele abria a porta, os demônios voltavam de novo, e esse ciclo ficou algum tempo. Aí ele pediu o pai de Davi, Jessé, para que Davi morasse no palácio com ele. Preste atenção, ei, olhe para mim. Já passou um tempão, já se passou alguns anos. O óleo de Samuel já tinha caído na cabeça de Davi. Todo mundo na casa de Davi dizia: você não é rei? Você não é rei? Cadê que você não é rei? Agora vai ser o tocador, o bobo da corte de Saul. E Davi foi lá e foi tocar. Então preste atenção, Deus vê o que ninguém vê. Deus vê graça no coração daqueles que Ele escolhe. O próprio Saul diz: deixa esse menino aqui, porque ele me traz paz. Quando ele está perto de mim, eu vejo graça nele. Ei, irmão, preste atenção nisso. Usa a etimologia da frase. Não seja uma pessoa sem graça. Porque a graça é o favor imerecido de Deus, conquistado no Calvário, que nos religa a Deus, querido. Sem graça, tudo que você faz para Deus é apenas serviço. Sem graça, a ministração da palavra se torna um fardo. Sem graça, qualquer louvor se transforma apenas numa cantiga. Sem a graça, a sua ministração e a sua pregação é, na verdade, um ritual religioso. Sem graça, a vida não tem valor. Davi era um menino cheio de graça. Seja uma pessoa graciosa, agraciada. Seja uma pessoa grata. Tudo provém dessa raiz de gratidão. Seja uma pessoa grata. Uma pessoa que reconhece aqueles que te ajudaram. Não seja ingrato. Uma certa feita, o pai de Davi diz a ele: meu filho, vai lá levar comida para os seus irmãos, lá no acampamento dos filisteus. Davi larga o seu serviço de madrugada, aborda sua mulinha, sobe em cima e vai lá para aquele lugar e cavalga alguns quilômetros até chegar lá, entrega o queijo, entrega a farinha tostada, entrega os figos para o irmão dele. Daí a pouco o irmão dele está dizendo: se você não presta, rapaz, você para frente, você é presunçoso, o que você está fazendo aqui, sabe? Então perceba que os irmãos de Davi eram muito belicosos, fortes, né? Altivos, mas eram sem graça. Davi, sofrendo ataques e tentativa de morte por parte de Saul. Certa feita, numa caverna, Saul descansa cansado. Davi chega perto dele por trás com uma espada na mão. Esse homem tentou me matar várias vezes. Esse homem está louco, eu vou tirar a vida dele agora.
Mas Davi se lembra que ele era rei, que ele era ungido de Deus, apesar das besteiras que ele fazia. E diz o texto que Davi, ao invés de matar Saul, vai lá no vestidinho dele, vai lá na capa dele, corta um pedacinho. Ele corta um pedacinho e sai batido, atravessa o canal, fica do outro lado e grita: Saul, Saul. E Saul acorda: cadê você? Eu vou te detonar, eu vou te matar. Ele mostra um pedacinho do pano e fala assim: olha aí na sua capa. Aí Saul olha, está cortada. Eu tive do teu lado para te matar, cara. Não te matei porque você é ungido de Deus. Eu sou grato a você porque através de você eu cheguei no palácio. Eu sou grato a você porque através de você eu conheci teu filho, o melhor amigo que eu tenho. Eu sou grato a você. Você pode estar fazendo besteira agora, mas eu guardei um legado de gratidão quanto a você. Seja grata às pessoas que te ajudaram. A Bíblia manda você repartir em dobro aqueles que transformam você de um nécio num culto bíblico. Naqueles que te dão informações a respeito de Deus. Sabe por quê? É a coisa mais preciosa que tem, querido, é a palavra de Deus. Seja grato com as pessoas que te levaram para a igreja. Seja grato com as pessoas que ministraram na sua vida quando você se converteu. Seja grato às pessoas que te mostraram um caminho sobremodo excelente. Seja grato aos líderes que você já teve, independente do que aconteceu depois. Guarde um legado de gratidão. Tenha graça, porque Deus te enxerga. Diga: Deus vê. Diga: Deus vê o que o homem não vê. Fala para o teu vizinho aí: seja grato. Capítulo 17. Verso 34. 17, 34 ainda de 1 Samuel. Disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha o leão, o urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após esse bicho, e o feria, e livrava o cordeiro de sua boca. Olhe para mim, por favor. Sabe o que Deus viu em Davi? Davi está relatando um fato que aconteceu quando ele ainda era apenas um menino. Davi está falando da sua história pregressa, antes de ser ungido rei. Davi está falando o que ele fazia, está relatando ao rei. Quando ele pede ao rei para enfrentar Golias, o rei dá risada. Então ele diz isso. Ele diz assim: não dá risada não, porque eu já enfrentei leão, eu já enfrentei urso. Ele não está falando para se gabar. Ele está dizendo ao rei as suas apetências, aquilo que ele era capaz de fazer. Mas eu quero tomar esse texto para te dizer uma coisa. Antes de ser rei, Davi cuidava do pequeno rebanho de seu pai. Sabe o que Deus viu no coração de Davi? Um coração de servo. Você não tem que crescer eclesiasticamente para se tornar servo. Pelo contrário, aprenda a servir desde o início da sua caminhada. Seja uma pessoa que serve, porque quem não serve, não serve. E mais, seja um servo por amor. Davi não servia ao seu pai porque era obrigado. Ele poderia ter ido para a guerra também, poderia ter se alistado como seus outros irmãos. Mas o seu pai tinha um pequeno rebanho, quero crer, com essa quantidade de filhos. Jessé já era um homem de idade. Então Davi pensou: eu vou ajudar o meu pai, nem que para isso eu tenha que matar dentro de mim o desejo de ser um soldado, que era um desejo comum a todas as crianças homens daquela época. Então Davi deixou de ser quem ele gostaria de ser para servir ao seu pai com amor e mais, com diligência. Como ele diz aqui, olha, quando vinha um lobo, quando vinha um urso, quando vinha um leão, e pegava a ovelhinha do seu pai na boca, ele ia atrás, ele batia com porrete, ele voava em cima, ele metia a unha, ele lutava com esses bichos. Para quê? Para que o pequeno rebanho de seu pai não fosse ainda mais prejudicado. Ele defendia um rebanho que não era seu.
nós colocamos trancas naquilo que é nosso. Nós vigiamos aquilo que é nosso, fazemos seguro daquilo que é nosso, protegemos, cuidamos, tratamos o que é nosso. Agora, aquilo que não é nosso, então preste atenção. Deus quer ver em você um coração de servo. Ele diz: encontrei um menino, um homem, um servo. Ele fará tudo o que eu mandar. Encontrei um homem segundo o meu coração. Encontrei um servo. Davi não se tornou servo depois que foi ungido. Davi era servo antes da unção. Ei, aonde você serve? A quem? Quando? E como? O que não falta no seu condomínio, o que não falta na sua rua é problema e gente para poder resolver. O que não falta na igreja é lugar para você servir. Se voluntarie, sirva ao Senhor. Tem gente hoje na chuva servindo, olhando carros. Não estão nem assistindo o que nós estamos falando aqui. Mas certamente o Senhor vai dar em dobro para eles, porque eles estão semeando no escuro. Você está me entendendo? Diga amém. Semeia a tua semente, meu irmão. Faça a tua parte. Tenha um coração grato. Sirva por amor e não por interesse. Não politicamente para alcançar algum posto. Seja um servo voluntário. Davi era um servo voluntário e Deus falou: quero esse rapaz. Diga: o Senhor vê o que o homem não vê. Fala pro teu irmão aí, ó, vai servir. Ó, se você quiser, se você já é membro aqui da igreja, ó, Ministério de Recepção está recrutando aí, né, Julinho? Está recrutando aí para ficar aí, olha. Ali na recepção você vai ver todo mundo que chega, todo mundo vai te ver. Se você é solteiro, então vai ficar na pista full time. Só, oi? Deus abençoe. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Como é que o crente cumprimenta? Pai do Senhor, Pai do Senhor. Eu estou entrando no clima. Porque o próximo aqui vai ser um funk, só pode. Não tem um negócio desse? Pai do Senhor. Pai do Senhor. Tem isso, não estou lembrando não, mas tem. Os jovens lembram como é que é? Fala. Vai, canta aí, filho. Você lembrou. Lembrou. Como é que o crente cumprimenta? Pai do Senhor. Eu não estou lembrando o ritmo, mas é um negócio desse aí. Ó. Vamos passar, vamos continuar. Deus é conosco. Verso, meu Deus, será que sou eu? Não. É o funk, meu Deus. Tudo bem, vamos lá. Verso 45. Jesus. É pitbox. Verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu, preste atenção, agora Davi já está enfrentando o gigante: tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti com a minha funda e as minhas 5 pedrinhas. Não? Desculpa. Tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti com o meu tacape e o meu bodoque, com meu braço forte. Tu vens contra mim com espadas, lanças e escudo. Eu, porém, venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Deus enxerga homens, mulheres e jovens que confiam nele, que sabem que a sua força vem dele, que sabem que a provisão vem dele, que sabem que o cuidado vem dele, que sabem que a proteção vem dele, que sabem que a cura vem dele, que sabe que a prosperidade vem dele, que sabe que a porta que se abre vem dele.
dele. Deus quer encontrar homens, mulheres e jovens que fazem menção do nome poderoso do Senhor dos Exércitos. Você pode preparar o teu cavalo, você pode preparar a tua biga, você pode pegar 5 pedras de funda, mas você precisa confiar no Senhor dos Exércitos, porque é dele a vitória na batalha. Quando Deus encontra essa confiança no coração do homem, Deus diz: é esse que eu quero, é esse que eu vou usar. Ungido rei, apacentador de ovelha, lutando contra coiote, contra urso, contra leão, tocando harpa para um rei louco. E agora diante de um gigante, rodando uma funda, e ele diz: eu não vou te acertar, porque a minha confiança não está aqui, ó. A minha confiança está no Senhor dos Exércitos. É Ele que vai te derrubar. Confia no Senhor, querido. Entrega a Ele o teu cuidado, porque Ele vai cuidar de você. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas ficam ali, ó, permanecem para sempre. A confiança do Senhor, querido, é o princípio de uma caminhada vitoriosa. Aprenda a confiar no Senhor. Exercite a confiança em Deus. Ouça testemunho de pessoas que confiaram em Deus e receberam a coroa da vitória. Davi confiou. Davi não foi ali porque era um exímio lançador de pedrinha. Até porque não foi a pedra que derrubou o gigante. Porque se a pedra bate na testa de um homem em pé, ele cai para trás. E o texto bíblico diz que o gigante caiu com o rosto no chão. Na verdade, a pedra bateu na testa dele, que quem sabe nem bateu. Alguém escreveu, e eu vi ele jogando, e eu vi ele caindo, então a pedra bateu. Mas quem sabe ali, a pedra até passou direto. Mas atrás de Golias tinha um anjão, pé 48, que deu um safanão no quengo dele. Pá! Ele caiu. Aí Davi foi lá, pegou aquela espada imensa, foi lá e cortou a cabeça do gigante e levantou. Quem derrubou o gigante não foi Davi. Quem vai resolver o teu problema não é o médico, não é o gerente, não é o pai, não é a mãe. Quem vai entrar com providência nesse negócio é o Senhor dos Exércitos. Confia nele, entrega o teu cuidado a ele, entrega a guerra para ele, entrega a flâmula para ele, entrega a bandeira para ele, deixa ele ir à frente, deixa ele ser o vencedor da guerra na sua vida. Fica apenas de pé e observe nessa peleja. Você não tem que pelejar, é o Senhor que peleja. Aleluia. Eu queria que você voltasse no capítulo 16, verso 11. Eu vou encerrar aí. Capítulo 16, verso 11. Vou ler tudo de novo, né? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor. E eis que apacentava as ovelhas de seu pai. Disse, pois, Samuel a Jessé: preste atenção. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamar o menino, porquanto ninguém senta na mesa até que ele venha. Você não entendeu o que Deus falou com você. Preste atenção, olhe para mim aqui. 12:30, comida na mesa. Pensa na sua casa. Pensa lá no seu trabalho. Você acabou de botar a comida. O pessoal já está com a barriga encostada atrás. O cheiro da comida.
toca a campainha. Olhe pelo olho mágico. Quem é? Não conheço não. Quem é? Sou eu, o profeta. Ah, entra aí. O que tu veio fazer aqui? Ah, Deus escolheu um filho teu aqui para ser rei. Ah, conversa vai, conversa vem. É esse, não é esse, né? 1h30 da tarde. É esse, não é esse. 2 horas da tarde. O pessoal já está louco para comer. Você não tem mais filho? Não, tem um. Está onde? Está lá no campo. Você tem que pensar em tudo, meu irmão. É sinistro isso aqui. Você sabe muito bem que no passado os mais velhos vinham comendo primeiro até chegar nos mais novos. Os mais novos comiam o resto dos mais velhos. Isso era assim até pouco tempo atrás. Davi é o mais moço de todos. Agora o profeta lança essa pedrada. Tem. Cadê ele? Tá, manda chamar. Ah, tudo bem. Enquanto ele vem, então vamos aqui. Não. Aqui nessa casa, só se assenta na mesa quando o escolhido chegar. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. Talvez lá na sua casa ninguém imagine quem é você. Para Deus. Se você é o escolhido, eles vão depender de você para comer. Eles vão esperar você para comer. E eu não estou vinculando isso apenas ao almoço. Deus escolhe os mais fracos na família para trazer o banquete primeiro. Enquanto você não se posicionar, sua família fica com fome. Talvez você tenha chegado aqui e pense: na minha casa só eu frequento essa igreja, só eu vou à igreja, só eu leio a Bíblia, só eu creio. Então deixa eu falar um negócio para você. Enquanto você não se posicionar, eles vão ficar com fome. Quem autoriza o alimento do alto é o escolhido de Deus. Quando você chegar, todo mundo come. Quando você for ungido, todo mundo come. Quando você aceitar o seu chamado, todo mundo come. Quando você for servir a Deus, todo mundo come. Deus está te chamando a uma responsabilidade nessa noite. Se posiciona com Deus, que o alimento vai chegar na sua casa. Desculpa aí, Jessé. Desculpa aí, Eliabe, Samar e companhia. Eu sei que vocês estão com fome, mas ninguém come enquanto Davi não chegar. Eu acho isso extraordinário. Eu fico pensando a cara daqueles homens fortão. Aí chega Davi, pezinho sujo de caca, um alforjezinho de caçador, de couro, uma surrão que ele tinha, um bornalzinho com as pedrinhas, uma funda, talvez umas 3 rolinhas na mão que ele matou, uns peixinhos que ele pegou no rio. E chega ele: ei pai, o que houve aí? E o pessoal: vocês estão esperando quem para comer? A comida está esfriando. Aí Samuel disse: aqui nessa casa, onde Deus escolheu alguém, só comem quando o escolhido estiver na mesa. Deus tem uma mesa para você. Senta nessa mesa hoje. Senta nessa mesa hoje e pode esperar. Sua família vai começar a comer o pão que desceu do céu. Sua casa vai começar a provar do banquete que está posto. E de repente não estão comendo ainda porque você não se posicionou. Ei, meu amado, você precisa ouvir o que o Espírito diz à noiva. Seus pais precisam comer do maná. Já está posto, só falta você chegar e se posicionar. Se posiciona nessa noite como servo. Se posiciona nessa noite como chamado, como escolhido. Se comporta como alguém grato e fique tranquilo. Depois que o azeite cair na sua cabeça, todo mundo vai sentar na mesa. Diga: enquanto o azeite não descer, ninguém come. Diga: na minha casa,
Tem gente com fome. Fome de Deus. Fome de amor. Fome de compreensão. Fome financeira. Fome de alegria. Diga hoje. Diga hoje. Samuel vai ungir a minha cabeça. E todos vão sentar na mesa do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode exaltar a esse Deus. Você pode exaltar a esse Deus. A mesa está posta. Oh glória. Oh glória. Ai, ai. Deus espera. Se tem uma coisa que Deus é paciente. Capítulo 3, verso 20 do Apocalipse. Eis que estou. Vai saber há quanto tempo. A porta aí. Desde a fundação do mundo, Deus está à porta do coração dos homens batendo. E aquele que abre a porta, ele entra. E tem comunhão. E ceia. E senta à mesa com Ele. Deus está batendo na porta de muito coração hoje. Eu quero orar por quem precisa enxergar em si o que Deus já está vendo. Eu preciso de pessoas que queiram mudar o seu olhar próprio. Você tem erros e tem mazelas e tem pecados? Muito provavelmente. Mas quando Deus do alto céu, Ele olha para você, o olhar de Deus é como aquele óculos de filme 3D, não tem? Tem uma lente vermelha, a outra acho que é azul, né? Não é isso? E quando você coloca aquilo ali, você tem a capacidade de enxergar o filme 3D, não é isso? Quando Deus do alto céu, Ele olha para mim, para você, Ele também está com o óculos daquele. De um lado é vermelho e do outro também é o sangue do Cordeiro. E o olhar de Jesus passa pelo sangue do Cordeiro e Ele vê você 3D. Ele não enxerga o seu pecado. Ele só enxerga o teu potencial, porque o pecado que você tem confessado fica na cruz do Calvário. O sangue de Jesus filtra nosso pecado. Então Deus, quando olha para mim e para você, não vê pecado. Ele vê o sangue do Cordeiro. Você entende isso? Diga amém. E talvez você não tenha entendido isso ainda. Então você fica olhando para os seus erros, você fica olhando para as suas mazelas e você diz: eu não presto, eu não sirvo para nada, eu nunca vou vencer, eu nunca vou restaurar minha casa, eu nunca vou restaurar minha família, eu nunca vou ter meu filho de volta, eu nunca vou ter ministério de volta, eu nunca vou vencer na vida. E você começa a olhar e naturalmente você está usando a razão. Eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, para de usar essa razão que te limita e comece a olhar com óculos 3D de Deus, através do sangue do Cordeiro, e veja o que Deus tem a fazer na sua vida daqui para frente. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. O homem vê o passado e o presente, Deus vê o homem vê as limitações, Deus vê o potencial. Enxergue-se na visão de Deus nessa noite. Vamos ficar de pé.